Olá! Estamos aqui em mais um episódio da segunda temporada do IJSN na Vitória Petro Show. Hoje eu estou aqui com o Pablo Jabbour, que é diretor de estudos e pesquisas lá no IJSN e também coordenador da pesquisa de avaliação do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas. É isso mesmo, Jabbour? É isso mesmo, Stephanie. Obrigado por ter me chamado para participar dessa conversa aqui sobre o nosso projeto e a participação do Instituto nesse evento também. Exatamente. E como instituto, né, a Casa da Inteligência Capixaba, é onde a gente desenvolve as pesquisas, né, a gente trouxe aqui para a Vitória Petro Show um pouco desse tema da transição energética, da descarbonização, e a gente tem lá no instituto essa pesquisa, que é a avaliação do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas. Eu queria que você falasse um pouquinho, Jabbour, para a gente, o que é essa pesquisa, como que ela é desenvolvida lá no instituto, né? Tá. Essa pesquisa, Stephanie, ela começou efetivamente em janeiro de 2024. Então a gente já trabalhou ao longo de 2024, 2025 e agora estamos na reta final, finalizando essa importante pesquisa do Instituto, uma pesquisa desafiadora, porque, como você falou, ela é a análise executiva do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas, mas voltado para o eixo de mitigação dessa política pública importantíssima para o Estado, que é a política pública relacionada às mudanças climáticas. E o nosso foco no eixo de mitigação é avaliar todas as políticas públicas estaduais que estão em desenvolvimento. Isso é importante, a análise executiva pressupõe que a política pública esteja em desenvolvimento, né? Então todas as que estão em desenvolvimento relacionadas ao eixo de mitigação. E são políticas muito diversas, né? Nós começamos com cerca de 10 políticas públicas e hoje nós estamos avaliando 17 políticas públicas, né? Com diversas secretarias e órgãos do Estado envolvidos, políticas que foram elencadas e estabelecidas pela Secretaria de Planejamento e pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente como políticas que têm como contribuir para a redução, né, das emissões, ou seja, para de fato trazer efeitos de mitigação, né? E portanto podem se relacionar aí com o Programa Capixaba de Mudanças Climáticas. Então, ao longo dessa trajetória, que a gente conta com a participação de cerca de 10 pesquisadores envolvidos diretamente com essa pesquisa, então ao longo desse processo a gente avaliou diversas já políticas públicas com a participação de diversos atores, aí, gestores que coordenam e trabalham nessas políticas. E por que é o desafio, né? Qual foi o desafio? É trabalhar com muitas políticas, né? Geralmente no âmbito do CIMAP a gente trabalha com uma única política pública e nesse caso a gente está trabalhando agora já com 17, né? E eu ia te perguntar exatamente isso. Essas 17 são só referentes ao eixo mitigação? São só referentes ao eixo de mitigação. Elas são políticas, como eu falei, além de elas serem diversas, né, diferentes e trazerem e serem de secretarias diferentes, elas também têm um tempo de duração diferente. Algumas são mais recentes, outras são mais antigas, algumas abrangem uma área do estado inteiro, outras são mais focadas na região metropolitana, como é o caso da política pública relacionada à qualidade do ar, que é voltada para a qualidade do ar na região metropolitana. Outras estão há muito tempo, como eu falei, por exemplo, o Reflorestar, que já é praticamente uma política das mais antigas que a gente tem na área ambiental do Estado, de extremo sucesso, que é a política que prevê pagamento por serviços ambientais aos produtores rurais e em todo o Estado. Ela já está bem pulverizada no Estado inteiro, né? Acontecendo já desde 2010, mais ou menos. Então, a gente está lidando com políticas diferentes, importantes, e que tem trazido resultados também muito importantes para o Estado, né? Queria aproveitar, né, pedir para você explicar um pouquinho o que seria a mitigação nesse contexto, né? Porque a gente tem 17 políticas sendo avaliadas nesse eixo de mitigação, mas para quem está nos assistindo entender um pouquinho, né, desses termos que a gente usa muito assim, o que seria mitigação nesse contexto de transformações climáticas, né? Tá. Mitigar significa você reduzir, né, e no caso das mudanças climáticas, ou da relação com as mudanças climáticas, é reduzir, né, a emissão de gases que provocam, né, as mudanças climáticas. Então, basicamente, a gente está falando da descarbonização. Então, toda política pública que tem como
resultado, né, a redução das emissões, né, de gases, principalmente gases de efeito estufa, a gente está aí contribuindo com a mitigação. Então, o eixo de mitigação, ele complementa, né, ele é complementado com o eixo de adaptação. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente tem que lidar com as duas questões. Tanto a mitigação, naquilo que for possível, né, quer dizer, a gente está reduzindo e ter uma melhor qualidade do ar, quanto na adaptação, porque a gente também entende que não conseguiremos, né, de imediato reduzir ou eliminar completamente, apesar de esse ser o grande objetivo, né, a gente tem que também trabalhar com uma adaptação, considerando que a gente já está lidando, né, com o aquecimento global, que é uma realidade e que provocam eventos extremos mais intensos e mais frequentes. Então, nos adaptarmos a isso também significa a gente estar mais preparado para lidar com esses fenômenos, né? Então, a gente tem políticas, diversas políticas que também se preocupam com a adaptação climática. O projeto e o Estado do Espírito Santo está desenvolvendo uma política também, né, um plano de adaptação. A gente já tem um plano de descarbonização que está relacionado ao nosso trabalho, né, que é avaliar as políticas públicas relacionadas ao eixo de mitigação. Então já existe um plano de adaptação, que inclusive o próprio plano de adaptação foi um dos objetos de análise executiva nosso. Então nós fizemos análise executiva sobre o plano de adaptação e sobre diversas políticas que estão relacionadas a esse plano, né? Então esse processo, como eu te falei, começou em 2024, né? A gente já tem várias políticas que já foram objeto da nossa avaliação e outras que agora estão em andamento, né? Que a gente finaliza esse projeto em outubro agora desse ano. Tá já no finzinho, né? Mas aí foram 3 longos anos final, quase, né? É isso aí. E aí você falou, Jabor, um pouquinho que o que o Instituto desenvolve aí na questão da avaliação do programa de capixaba de mudanças climáticas é uma análise executiva, né? E aí queria que você explicasse também um pouquinho do que é essa metodologia, assim, que ela faz parte do quê? Você já mencionou, você já deu um pequeno spoiler falando do CIMAP. Mas como que ela acontece, né? Como que vocês conduzem essa pesquisa? Tá. Bom, ela faz parte do CIMAP, como eu falei, ela é uma das metodologias do nosso sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas, que é o CIMAP. O CIMAP, ele está implementado no Instituto Jones desde 2017, então isso é muito interessante, ou seja, ele passou por mais de uma gestão de governo e vem só se fortalecendo. Então, nessa gestão atual, a gente está avaliando muitas políticas públicas, né? E a análise executiva é uma das análises que a gente tem disponível no CIMAP de mais baixo custo, né? Uma análise mais rápida, apesar da gente estar num projeto relativamente longo, né? A gente está indo aí para o 3º ano, finalizando o 3º ano de projeto, mas é porque são muitas políticas públicas. 17, né? São 17. Mas cada uma delas a gente leva alguns meses fazendo a análise, né? Então não é um projeto, uma pesquisa muito demorada, né? Então a gente está... quando a gente faz essa análise executiva, o que a gente busca trazer? A gente busca trazer aquilo que vai ter de resultado importante daquela política, né? Que vai trazer benefício para a sociedade. Claro que isso é um dos pontos mais importantes, mas a gente também traz recomendações. E como é que a gente chega nessas recomendações? A gente constrói uma análise, uma matriz de avaliação, né? E que faz, junto com... A gente constrói junto com os gestores que estão à frente dessa política pública, e nessa matriz de avaliação a gente traz tudo que traz seus pontos positivos, aquilo que pode ser melhorado, aquilo que tem impacto, aquilo que pode trazer mais preocupação, né? Então a gente, dentro dessa avaliação, né, a gente traz essa visão de quem está fazendo a gestão, mas mais do que isso, a nossa equipe faz uma análise bastante detalhada sobre todos os documentos, instrumentos e legislação por trás daquela política pública, né, e procura encontrar nessa matriz de avaliação os pontos fortes e os pontos fracos, né? E dentro desse processo, que isso é uma das coisas mais interessantes dentro da análise executiva, é que isso é dialogado junto com os gestores. Então, ao longo da execução do projeto, nós trazemos possibilidade da política já ser aperfeiçoada.
E isso nós estamos vivenciando dentro desse projeto nosso, dessa análise das políticas relacionadas às mudanças climáticas. Em diversas oportunidades a gente trouxe elementos que puderam trazer ajustes à própria política pública. Vocês dialogam, entrevistam os gestores? Como que é esse processo? A gente entrevista gestor, a gente entrevista muitas vezes público-alvo, a gente traz o ponto de vista de quem está executando ou executou parte da pesquisa. A gente também traz uma análise da própria equipe nossa, então a equipe se torna um profundo conhecedor sobre como está sendo a dinâmica daquela política pública, quais são os insumos necessários para que ela seja desenvolvida, ou seja, os insumos da política, eles estão de acordo, eles estão corretos, eles são suficientes, né? A gente traz uma organização para a própria estrutura documental da política, porque nós construímos um marco lógico da própria política pública, né? Então nós auxiliamos o gestor com informações da própria política que ele está executando. Então esse nosso breve monitoramento da política, não podemos chamar de monitoramento, porque monitoramento inclusive é uma outra metodologia do CIMAP, mas eu digo um breve monitoramento, em que uma equipe se debruça sobre a política, avalia detalhadamente como ela está sendo implementada, tudo que envolve a implementação da política, quais são os possíveis resultados e benefícios à sociedade, quais indicadores poderão servir de acompanhamento àquela política no futuro, quer dizer, ou seja, a gente já estabelece ali até as premissas ou aquilo que pode ser utilizado dentro de um processo de monitoramento dessa política a longo prazo. Então, é um ponto de partida importante até mesmo para outras análises, né, dentro da própria metodologia do CIMAP. Vocês colocam uma lupa mesmo, né, na política pública, você vê de perto, né? É uma lupa que traz informações importantes até para o próprio gestor. Então, Entendi. Isso é uma das coisas importantes da análise executiva. E aí, digamos assim, num cenário, provavelmente você tem alguns exemplos, né? Mas pensando num cenário que em algum momento da pesquisa vocês identificaram ali uma coisa que dava para ser ajustada, recalcular a rota, como faz? Recalcula? A gente quando identifica, né, esse tipo de cenário, né, em que a gente tem uma necessidade de aprimoramento e que a gente já vê que esse aprimoramento pode ser executado, né, de imediato, a gente informa aos gestores. A conversa com o gestor da política é muito franca, é muito direta e é muito e são várias, né? Então assim, a gente faz essa conversa a nossa equipe faz diversas vezes essa conversa e isso acaba acontecendo, quer dizer, esse feedback dos avaliadores, né, da equipe técnica que está fazendo a avaliação executiva vai passar essas informações para o gestor. Tanto que quando o resultado final, né, da própria avaliação, né, é produzido, o gestor não é pego de surpresa, tudo aquilo já foi conversado, né, já foi informado ao gestor, né, e o que a gente vem encontrando são políticas que têm dado muito resultado. Os ajustes que nós identificamos, eles são ajustes importantes, são reconhecidos pelo gestor, né, a sua existência, às vezes mesmo quando ele não tinha conhecimento dele antes, quando ele toma conhecimento ele concorda, né? Então não há nenhuma divergência entre aquilo que a nossa equipe encontra de resultado e aquilo que o gestor recebe, né, de informação, ou aquilo que ele gostaria ou que ele acha que deveria estar sendo, né, que deveria aparecer, né? Isso não acontece. A gente, quando apresenta, mesmo que ele não tenha conhecimento, ele concorda. Então essas coisas acontecem e a gente está muito feliz em poder contar com os gestores como parceiros durante a execução da análise executiva. É realmente a gestão pública sendo subsidiada pela pesquisa, né, pela ciência, né? A gente busca trazer informações, conhecimento sobre aquela política pública, até mesmo para quem está fazendo ela, né? Então isso é muito interessante. E você consegue dar um exemplo, assim, para a gente poder visualizar um pouco? Aproveitando que a gente está num evento, né, de petróleo e gás, né, Vitória Petro Show, a gente tem uma política pública que a gente fez a análise executiva, que chama Gás para Mover, uma política pública que incentiva a utilização de combustíveis, de combustíveis de menor emissão, combustíveis a gente chama de um processo de transição energética, como o biometano, né, e o gás natural.
Esse é um projeto que foi, já fizemos a análise executiva dele, como eu falei, e essa política pública ela é conduzida pela ASP, que é a nossa agência reguladora de serviço público, e uma das questões que nós identificamos lá era uma falta de articulação entre os envolvidos nessa política pública. Uma coisa relativamente simples. E como é que a gente buscou solucionar isso? A gente criou um evento, um seminário interno lá no Instituto, né, no nosso auditório, em que a gente trouxe todos os envolvidos para um debate, para um grande debate. Diversas entidades? Diversas entidades expondo suas questões, seus pontos de vista. Isso foi debatido, então foi um debate muito rico, importante entre essas entidades, né, que vai desde a distribuidora de gás até a empresa que produz biometano, né, o Detran, enfim, né, e todos essas entidades, empresas e órgãos debatendo, trazendo seus pontos importantes, nos ajudaram a entender mais sobre como é que essa política pública pode ser melhor estruturada, né, gerou um produto que está aqui, né, Caderno Corredor Sustentável. Caderno Corredor Sustentável tem um compêndio aí das publicações de diversos órgãos e entidades que trouxeram suas questões, e está aí relatado, e foi um caso em que a gente trouxe, né, criou-se uma oportunidade para que houvesse um debate rico entre os envolvidos nessa política pública, que era algo que nós identificamos como uma necessidade, né? Então, isso foi uma inovação dentro da estrutura, da metodologia da análise executiva. A análise executiva, ela, com esse nosso trabalho, desse estudo, a gente entendeu que ela pode ser um instrumento para ajudar a gestão pública durante a execução da própria política pública, e não um relatório entregue lá no final como um produto para ser apresentado para o gestor. Esse relatório existe. Né, vai ser produzido e entregue para cada um dos gestores das políticas públicas, e vai ficar público também no site do Instituto. Todos eles, de todas essas políticas públicas. Mas mais que isso, ao longo da execução desse projeto, e essa é uma das oportunidades que a gente tem num projeto que, apesar das análises serem segmentadas, né, para cada política pública, a gente tem um tempo maior de projeto de pesquisa que permite que essas comunicações e esses ajustes finos possam ser feitos na política que está sendo desenvolvida e executada. Então é uma oportunidade que a gente teve, que a gente aproveitou fazendo esse ajuste, vamos chamar assim, um ajuste metodológico da análise executiva. Muito bom, Jabur. Queria só destacar que essa publicação e outras que o Jabur mencionou aqui, né, que surgiram aí da pesquisa de avaliação, elas estão disponíveis no site do Instituto, então você pode acessar, tá tudo lá público, quem tiver interesse na temática. Agradecer, Jabur, sua participação, né, ter vindo falar um pouco dessa pesquisa tão interessante, tão importante, né, em torno desse debate da questão das mudanças climáticas. Você vê o Instituto e o Estado empenhados em pesquisar e ampliar o conhecimento e elaborar políticas públicas nessa temática, assim, para a gente enquanto sociedade é extremamente bom saber que isso está sendo feito, né? Queria agradecer sua participação, dizer que teremos outros episódios, então traremos para nossa conversa também atores envolvidos em outras políticas públicas que já mencionou aqui, como Gás para Mover. Gás para Mover, a gente vai falar aqui. A gente vai falar também aqui dos ônibus a gás natural e os ônibus elétricos, que também são aí investimento do Estado, né, na mobilidade urbana, e diversas outras políticas a gente vai falar aqui também com outros atores. A gente vai falar sobre o programa de mudanças climáticas também, então vai ser bem legal. Já algo bem enriquecedor, e você acompanha esse e outros episódios no YouTube do Instituto Jones dos Santos Neves. Eu sou Stephanie Paiva e esse foi mais um episódio do IJSN na Vitória Petro Show.